convidar, então, o Caio Borges para a apresentação que ele vai fazer, focada aí numa introdução sobre o panorama da litigância climática no mundo. O Caio é formado em Direito, mestre em Direito e Desenvolvimento pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, doutor em Direito pela USP, professor de Direito Internacional na Escola Brasileira de Direito e coordenador e portfólio de Direito e Clima do Instituto Clima e Sociedade. Caio, um grande prazer estar aqui com você hoje. Agradeço a sua disponibilidade e fique à vontade, a palavra é sua. Obrigado, Vivian. Começando pontualmente, né, às 10h40. Vocês estão de parabéns pela organização, como sempre. E, rapidamente, eu não vou perder tempo, porque o meu conteúdo é enorme, mas só queria agradecer e, na verdade, prestar minhas homenagens a toda a equipe da Abrampa, na pessoa do Gaio, também na pessoa da doutora Cristina, na pessoa do Vinícius, e também a equipe na pessoa da Vivian. Eu sei que tem uma equipe grande por trás aí que trabalhou bastante. Queria dizer, na verdade, que vocês são pioneiros nesse tema. Em 2019, quando eu ainda estava aprendendo sobre o tema, o Vinícius já tinha lançado assim, uma cartilha sobre como o MP poderia atuar na área de mudanças climáticas. O Gaio, desde a primeira vez que eu encontrei ele, já tinha assim, uma visão muito interessante sobre que caminhos o MP poderia trilhar nesse caminho. Então, o IX é um mero facilitador dessas ideias fervilhantes, né, que existem dentro do Ministério Público. Eu tenho certeza que os membros também devem ter várias iniciativas e ideias, e queria, desde já, me colocar aqui à disposição para trocar ideias, para sempre conversar, para pensar em parcerias. Né, o nosso parceiro, a Abrampa, é um parceiro super importante para a gente, porque sem a Abrampa a gente não conseguiria acessar essa rede tão qualificada de promotores e promotoras, que eu tenho certeza que já estão fazendo uma diferença enorme na questão climática no Brasil. Vou pedir para vocês me permitirem compartilhar a tela, ou vocês vão exibir a apresentação. Então, fui bem breve na introdução para a gente poder ir direto aqui para o conteúdo. Me pediram para traçar um panorama internacional da litigância climática, e eu dividi essa apresentação em 4 tempos. Primeiro, eu queria dar um passo atrás, e antes de entrar no tema da litigância climática, eu queria falar sobre o regime jurídico internacional de mudanças climáticas, porque isso é importante, a gente entender que existe um arcabouço jurídico sobre clima, que é um arcabouço muito poderoso, e que, embora a gente vai depois ver as ações climáticas nem sempre precisem trazer de maneira assim tão direta e enfática esse arcabouço, é esse arcabouço que a gente tem como referencial para desenvolver muitas das ações estratégicas que a gente vê ao redor do mundo e que a gente está desenvolvendo aqui no Brasil. Então, entender e compreender um pouco da evolução desse regime é importante. Segundo, a gente entra na parte de litigância climática, então, queria trabalhar com vocês uma parte mais conceitual, o que é essa litigância climática, trazendo alguns dados, inclusive, sobre a evolução do fenômeno em nível internacional. Depois, a gente vai falar um pouco sobre alguns casos interessantes e emblemáticos que dizem respeito ao Estado, então, aquela litigância em face dos entes estatais. E, por último, eu não gostaria, né, de deixar de fora o que eu acho que é uma das maiores tendências, um dos maiores desafios, e eu também acho que é uma das áreas que a gente precisa mais atuar, que é a litigância em relação a atores corporativos. Então, também trazendo um pouco desse panorama do que tem acontecido no mundo nessa área. O conteúdo é enorme, vamos ver se eu consigo aqui fazer caber nesse tempo. Por isso que eu vou ser sucinto, de novo, é panorama, eu gosto dessa ideia, né? O fato de ser panorama me desobriga a aprofundar muito, qualquer coisa a gente faz nos debates, alguns aprofundamentos. Então, como eu mencionei, a ideia é começar trazendo para vocês essa evolução desse regime, né, que eu chamo regime jurídico internacional da mudança do clima. Esse regime ele pode ser reconstituído a partir de 4 fases. A primeira fase, e aí aqui eu estou falando, né, da construção jurídica, né, desse regime. A primeira fase, na verdade, ela é pré-jurídica. Ela é a fase em que os cientistas, desde o início do século XX, mas principalmente a partir da década de 60 e 70, começaram a alertar que a queima de combustíveis fósseis ela estava causando um efeito, né, de
efeito estufa no planeta e que a superfície da Terra estaria aumentando e que, se continuado esse padrão, a gente viria um aumento significativo da média da temperatura da superfície terrestre. Então, era ainda uma fase em que havia um discurso político, aliás, político e científico, né? Então, primeiro científico, depois político, de que reconhecer que a gente teria que regular isso como um aspecto, como um problema internacional, né, estricto sensu. Então, essa fase é a fase em que o direito ainda não tinha oferecido soluções e remédios para enfrentar o problema. Na segunda fase, que é a fase que a gente chama de constitucional, aí sim, houve, né, depois o mandato político se converteu em um mandato para criar instrumentos jurídicos. Então, a Assembleia Geral da ONU aprovou uma resolução autorizando o início das negociações de um tratado internacional sobre o tema, que formou a Convenção Quadro da ONU sobre Mudanças do Clima, que foi assinada na Conferência do Rio, e entrou em vigor em 1994, depois que alguns países assinaram e ratificaram esse instrumento. A Convenção Quadro, ela é, assim, a pedra angular do sistema internacional de mudanças climáticas, desse sistema jurídico. Ele, como a gente fala, né, é um modelo de convenção quadro, o que significa que é uma convenção que traz objetivos, diretrizes, alguns parâmetros assim de forma ampla. Para quem estuda direito internacional ambiental, sabe que esse modelo das convenções quadro ele tem sido bastante utilizado em temas ambientais, justamente por oferecer uma possibilidade de iniciar algum tipo de regulação internacional sem esvaziar futuras regulações e futuros desenvolvimentos, principalmente em temas que são muito dinâmicos e que a ciência ainda pode evoluir muito, como é o caso. Então, a escolha né, de forma jurídica para esse tratado foi de uma convenção quadro, que traça, de maneira geral, objetivos, alguns deveres das partes e etc., que eu não vou entrar em detalhes a respeito disso, mas eu só queria destacar 2 pontos. O primeiro ponto o objetivo, como vocês podem ver aí desse trecho da Convenção Quadro, era bem abrangente, bem amplo, né? Era bem genérico, na verdade. Então, era estabilizar a concentração dos gases de efeito estufa na atmosfera num nível que evite chegarmos a uma situação perigosa. Veja que não tem números, não tem, né, nenhuma matemática aí ainda, e isso reflete um pouco o estado da ciência naquele momento, de que não era possível ainda quantificar o que seria uma zona perigosa de mudança do clima. E a gente vê a diferença disso para o Acordo de Paris, que eu chego daqui a pouco. Segundo aspecto que eu gostaria de ressaltar, eu vou passando aqui alguns trechos da convenção, mas como vocês podem achar ela muito fácil, não importa ir passando pela convenção. Mas o segundo aspecto que eu queria destacar é que a convenção ela traz princípios muito importantes que constituem princípios basilares desse regime, e que mesmo com as regulações posteriores, o Protocolo de Quioto, o Acordo de Paris, esses princípios eles permanecem, embora de alguma forma eles tenham se transmutado ao longo do tempo. Então, o princípio da proteção das futuras gerações, o princípio da precaução, e um princípio muito importante nesse regime, que eu acho que a Sueli até vai poder falar um pouco, porque ele afeta diretamente a litigância doméstica em casos de países como o Brasil, que é o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, em que alguns países que foram aqueles com os maiores emissores históricos, eles teriam maiores responsabilidades em relação aos países em desenvolvimento que não deram causa, entre aspas, ao fenômeno. A gente sabe que isso tem mudado ao longo do tempo e o regime jurídico também teve que acomodar essa mudança do perfil das emissões entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento. Bom, de novo, eu não vou passar aqui esses trechos, se vocês forem ler, vocês podem ver que são trechos bem, de novo, amplos, que os países devem implementar políticas domésticas, devem cooperar internacionalmente, devem conservar os sumidouros de carbono, que são, por exemplo, as florestas tropicais. Então, existe uma série de obrigações, mas, assim, de novo, de alto nível, nada tão específico assim que surgiu da Convenção Quadro. Um aspecto importante é que a Convenção Quadro criou também a Conferência das Partes, que é o principal mecanismo de deliberação da Convenção. A COP se reúne anualmente e na COP são, então, promulgadas decisões e deliberações que regulam a Convenção Quadro.
Então, uma vez finalizada, né, essa convenção quadro, imediatamente, já na primeira COP que aconteceu, já se iniciou a fase regulatória, ou seja, a gente precisa regular essa convenção, porque, como eu falei, ela é bastante abrangente. E aí, essa fase regulatória, ela teve como principal instrumento na década de 90 o Protocolo de Kyoto, que foi um protocolo que estabeleceu metas quantitativas de redução de emissões para os chamados países do anexo 1, que são os países que, na época, eram parte da OCDE e alguns outros países de economia avançada. E os países do chamado anexo 2, que são os países em desenvolvimento, eles não teriam as mesmas obrigações vinculantes de reduzir as emissões, mas fariam esforços para tanto. Então, as características do protocolo de Kyoto é que, de novo, é um instrumento vinculante. Segundo, ele tem esse caráter top-down, de cima para baixo, porque ele definiu previamente quais são as metas de redução de emissões por países e por grupo. Tem uma diferenciação dessas responsabilidades de maneira muito clara. E, por fim, ele criou algo que hoje é um dos pilares do Acordo de Paris e que foi objeto de litigância no Brasil, que são os mecanismos de mercado para possibilitar os fluxos de financiamento para os países em desenvolvimento, para que eles possam, então, avançar nas tecnologias de baixo carbono e nas políticas. Vocês podem ver pela tabela que, no fim das contas, o protocolo de Kyoto ele atingiu o objetivo, ele foi separado em 2 fases, mas ele atingiu o objetivo muito por razões, inclusive, alheias aos esforços dos países, como a crise econômica de 2008, o crash também de 2000, do início dos anos 2000, da Bolsa de Nova York. Então, alguns acontecimentos acabaram fazendo que, no agregado, o protocolo fosse atingido as metas, mas alguns países descumpriram e outros países sequer assumiram o compromisso, como foi o caso dos Estados Unidos. O Canadá, por exemplo, saiu logo antes do final do segundo ciclo, porque ele iria descumprir a meta e aí iria estar em desconformidade com o direito internacional. Então, é um modelo regulatório que teve ali, né, suas limitações. Bom, vamos pular no tempo. Como eu falei, o perfil das emissões ele foi sendo alterado ao longo do tempo. Isso já era previsto pela Convenção Quadro da ONU. Então, era previsível que países em desenvolvimento, à medida que eles fossem, né, crescendo economicamente e se desenvolvendo de várias formas, eles fossem se transformar em maiores emissores de carbono. Então, as negociações internacionais começaram a caminhar para um lado de como é que a gente faz para, reconhecendo essas responsabilidades diferenciadas, comuns, porém diferenciadas, também atender a segunda parte desse princípio, que geralmente é esquecido, que são as respectivas capacidades. Ou seja, à medida que um país vai tendo mais capacidade de ter, né, políticas e instrumentos para reduzir suas emissões, esses países devem dar também uma contribuição maior. Isso é um debate muito importante, de novo, para um país como o Brasil. Então, em Copenhague, que era foi uma COP que teve muita expectativa de se fazer um instrumento que sucedesse o protocolo de Kyoto, e que a gente sabe que, no fim das contas, não atingiu esse objetivo, alguns países em desenvolvimento, eles iniciaram, e principalmente o Brasil liderando esse movimento, de apresentar, então, metas voluntárias de redução de emissões quantificadas. Então, o Brasil apresentou um compromisso internacional em Copenhague, que depois foi traduzido no que hoje é a nossa Política Nacional de Mudança do Clima. Então, o Brasil se comprometeu com a redução de entre 36% e 38,9% das emissões até 2020, em relação aos níveis de 2005, e também a combater desmatamento, né? A meta de redução de 80% do desmatamento na Amazônia está no decreto que regulamentou a Política Nacional de Mudança do Clima, e essa meta a gente já sabe que foi descumprida. A Sueli vai poder falar um pouco mais sobre isso. Aí a gente chega nessa última etapa, que é a etapa que nós estamos agora, que foi, então, uma fase constitucional nova, né? Porque o Acordo de Paris ele é um pacto que ele foi construído e adotado sob, né, a égide da Convenção Quadro da ONU, mas ele traz tantas regulamentações e tantas questões que, de alguma forma, trazem novas nuances ou novas obrigações, que é uma nova fase, uma nova era desse regime internacional de mudanças climáticas. E o Acordo de Paris ele é baseado em 6 pilares essenciais. E ao longo do curso, e também nos estudos que vocês forem ter sobre os casos que estão sendo levados, existe uma correspondência muito forte entre essas 6 áreas e o que está sendo litigado, né, nos tribunais.
Então, a mitigação dos gases de efeito estufa, que significa não lançar mais emissões ou reduzir as emissões de fontes já existentes ou capturar o carbono por meio da preservação de sumidouros de carbono. Então, tudo isso entra nesse bloco de mitigação. A adaptação e resiliência aos efeitos das mudanças climáticas. O financiamento se tornou, né, um capítulo por si só, e aí a gente está vendo toda a discussão no Brasil de regulação do mercado de carbono, ao mesmo tempo que internacionalmente também se tenta construir uma forma dos países terem mecanismos econômicos para reduzir de forma mais eficiente suas emissões. A questão das perdas e danos é uma das questões mais sensíveis, se não a mais sensível, das negociações internacionais, porque ela embute aí uma lógica, né, de que existiria um dever de reparação e um direito de compensação. Existem alguns casos, inclusive em face do setor privado, que estão buscando evidenciar essa lógica de que existe um dever de reparar a partir do nexo que se estabelece entre as emissões históricas e os danos que algumas populações estão sofrendo. A questão da transparência é importante, é outro pilar do Acordo de Paris. Os países devem prover informações, né, corretas e acuradas em relação aos seus compromissos para permitir a verificabilidade, a comparabilidade e o acompanhamento do progresso. E, por fim, um compliance, que é um compliance relativamente frágil. Foi montado um órgão de governança para monitorar o cumprimento, mas o mandato desse órgão hoje ele é muito mais de averiguar questões formais e não descumprimentos substantivos do Acordo de Paris. O principal aspecto do Acordo de Paris, que vale ressaltar, a grande inovação é que, ao contrário do Protocolo de Quioto, ele é um instrumento de baixo para cima. Então, ao invés de dizer quanto cada país tem que reduzir das emissões, para poder atingir esse caráter universal, criou-se um instrumento chamado Contribuição Individual Nacionalmente Determinada, que são as NDCs. Então, as NDCs, elas são preparadas e submetidas pelos países. No momento que eles ratificam o acordo, eles precisam preparar. E o que o acordo fez foi criar um mecanismo que a gente chama de mecanismo de alavanca, que a cada 5 anos os países devem reapresentar novas metas. Essas metas, tem uma cláusula no Acordo de Paris que diz que elas devem ser progressivas e que os países devem mostrar a máxima ambição possível no momento de refazer, de revisar as suas metas. Além disso, o acordo criou um mecanismo de Global Stock Taking, que seria uma revisão periódica do estado da situação dessas metas, para avaliar, né, se a gente está caminhando para o caminho certo ou se a gente precisa aumentar ainda mais esses esforços. Essa primeira revisão vai acontecer no ano que vem, em 2023, mas a mobilização em torno disso já começa desde agora. E o objetivo final disso tudo é que todos os países, o mundo se torne net zero em 2050. Bom, passada essa questão sobre o que é, né, esse regime jurídico, agora a gente vai para o que é a litigância climática. A litigância climática ela tem diferentes definições. Uma definição da litigância climática são aquelas ações que têm a questão climática no centro do litígio, seja trazendo as questões de fato ou as questões de direito. Essa é a definição que as bases de dados elas usam para poder coletar e compilar os casos e assim a gente ter mais ou menos um retrato de como estamos em relação a essa litigância. Mas eu só queria deixar aqui, também sem desenvolver muito, que existem visões alternativas que consideram que casos judiciais que não expressamente tragam ou discutam a mudança do clima ou que discutam de uma maneira secundária em relação a outros temas, também são classificados pela doutrina como sendo casos de litígio climático. Mas, como eu falei, do ponto de vista da classificação e documentação, o conceito mais restritivo é o que tem sido mais adotado. Vocês podem ver por esse gráfico que a litigância climática tem crescido muito nos últimos anos, em todos os países, principalmente nos Estados Unidos, e aí aqui esse mapa de calor, ele mostra, né, que os países que mais têm casos são Estados Unidos, Austrália, Inglaterra, Canadá, mas o Brasil já desponta como um dos países que mais tem caso hoje de litígios climáticos no mundo. E o que é que explica esse aumento dessa litigância climática nos últimos anos? São vários fatores, eu selecionei alguns que eu acho que têm uma maior relação com esse crescimento dessas ações climáticas. Primeiro, o fato de que a gente está vendo os efeitos das mudanças climáticas de maneira muito clara, né? O escurecimento do céu em São Paulo, o Habub que aconteceu
também no interior de São Paulo, as temperaturas recorde agora na Europa. Então, isso tem feito com que o tema se torne um tema mais tangível, mais material do que ele era. Depois do Acordo de Paris, houve um movimento muito forte, que ainda está em curso, dos países adotarem legislações climáticas. O Brasil já tinha, né, como eu falei, desde 2009, uma lei climática, mas os países ou estão adotando ou estão revisando suas legislações. Então, ter um direito material, ele acaba sendo uma base jurídica importante para questionar eventuais omissões ou descumprimentos dessa legislação. Porque a litigância climática, quando ela começou nessa fase pré, né, em que, principalmente nos países da Common Law, que não tem essa cultura de codificar, então não existia algumas legislações, então tinha-se que achar caminhos oblíquos e laterais para se chegar na questão climática. Mas com a legislação expressa, fica, obviamente, mais fácil. Um outro aspecto é que existem evidências científicas mais robustas, principalmente em relação ao que a gente chama de atribuição, que é atribuir a um determinado ator um percentual, até quantificar mesmo quanto aquele ator, seja Estado ou seja uma empresa, contribuiu para as emissões, e com base nesses estudos, a gente tem visto ações de litigância climática que tentam justamente reparação ou então algum tipo de mudança para maior ambição. E os casos exitosos, óbvio, né, quando a gente olha como aconteceu na Colômbia, como aconteceu na Holanda e agora em tantos outros países, inclusive o Brasil, isso acaba gerando inspiração para que os casos também sejam replicados em outras jurisdições. Só queria deixar aqui que, dentro desse conceito de litigância climática, existe um grupo de ações que a doutrina, né, e a prática classifica como litigância climática estratégica. E essa litigância climática estratégica, ela é aquela que quer produzir efeitos para além do caso específico. Então, é aquela litigância climática que busca realmente gerar efeitos maiores para além do aspecto específico. Essa foto ela ilustra um caso desse. Um agricultor peruano está processando uma empresa de energia alemã, pedindo reparação, que essa empresa pague por uma construção que ele vai ter que fazer, porque a geleira está derretendo e vai inundar a comunidade que ele vive. O valor da causa é irrisório, são 20 mil euros, porque é o percentual de quanto essa empresa contribuiu para as emissões históricas, aplicado ao custo que vai ser construir essa represa. Então, veja que não é um caso de uma disputa assim, monetária, é um caso simbólico que, se for julgado favoravelmente, vai ser o primeiro precedente em que vai ser possível individualizar a responsabilidade e quantificar a responsabilidade dos maiores emissores. E aí é importante dizer que o IPCC, ele trouxe, no último relatório dele, ele reconheceu a importância da litigância climática, reconhecendo que a litigância climática hoje é uma ferramenta de governança climática. E aí aqui eu fiz esse esquema, né? O que significa que o litígio climático é uma ferramenta de governança? A governança climática a gente pode pensar como todos os arranjos institucionais, normativos, que geram esse regime jurídico, né, transnacional de mudança do clima. Então, o que a gente tem visto a partir dos casos, e aí eu vou ilustrar, já caminhando para o final, com exemplos, é que a litigância climática ela tem sido capaz de ser uma preenchedora de lacunas ou uma aperfeiçoadora desse regime, porque é um regime que, como eu falei, ele foi sendo construído obviamente, tendo em vista as diferentes visões políticas. Então, é um regime que, muitas vezes, ele não tem, por exemplo, mecanismos de accountability, formas de responsabilizar os atores por eventuais omissões. Então, o que a gente tem visto países que têm baixo grau de ambição, políticas que estão sendo inefetivas, né? Omissões do legislativo ou do executivo, falta de transparência nos compromissos públicos ou privados. O litígio climático ele vem, então, como uma ferramenta para suprir algumas dessas deficiências para que realmente aqueles eixos do Acordo de Paris sejam efetivados, né? Mitigação, adaptação, transparência, maior ambição. Então, realmente, o IPCC reconheceu que hoje o litígio ele desempenha um papel importante nessa maior ambição dos países. Essa parte aqui eu vou pular pelo tempo, porque aí depois vocês vão ter o slide, vocês podem olhar, mas basicamente era assim, alguns ingredientes de litígios climáticos que deram certo, mas eu acho mais interessante a gente pensar, né, de maneira mais concreta, alguns exemplos de quais são esses litígios. Então, de novo, separando entre estados e privados. Em relação aos estados, a grande maioria dos litígios são litígios que, inclusive, a Abrampa tem monitorado, e a partir do projeto, né, do licenciamento ambiental,
que são litígios que buscam via, né, o processo de licenciamento ou de avaliação de impacto ambiental, inserir condicionantes climáticas para a permissão desses projetos. Então, existe uma grande quantidade de litígios no mundo em relação a isso, e a gente teve alguns casos aqui no Brasil em que a gente conseguiu bloquear a licença de projetos que seriam muito danosos ao clima, como foi o caso da mina Guaíba, no Rio Grande do Sul. Um outro tipo de litígio que também tem crescido exponencialmente nos últimos 7 anos, desde o Acordo de Paris, são os litígios que são baseados em direitos humanos. Então, a lógica aqui é trazer a linguagem, a gramática de direitos humanos, porque existem tratados e obrigações muito bem definidas, alegando que a omissão em relação à redução de emissões ou adaptação caracteriza uma violação de direitos fundamentais. E isso, inclusive, serve a diversos propósitos, como, por exemplo, né, de ter a própria jurisdição constitucional apta a receber litígios desse tipo. Litígios de responsabilidade civil são aqueles que ou trazem a responsabilidade civil do Estado ou a responsabilidade civil dos atores privados, e aqui existem alguns casos, eu só vou destacar um, que é o caso da Shell, um caso muito importante e paradigmático, que foi julgado recentemente na Holanda, em que a corte holandesa entendeu que a Shell estava descumprindo com seu dever de cuidado em relação aos cidadãos, e que era uma quebra, então, de dispositivos do Código Civil holandês, e ordenou, então, que a Shell reduzisse suas emissões em 45%, que é o percentual que o IPCC diz que é necessário para a gente ficar num 1,5 grau até 2030. Por último, para finalizar, eu disse que eu ia trazer também um panorama muito rápido em relação à litigância climática corporativa, porque é uma das maiores tendências hoje na litigância climática. A gente sabe que os estados eles são diretamente obrigados pelos tratados internacionais e devem adotar e implementar políticas públicas, mas, no fim do dia, é o setor privado que está responsável pelas emissões. Em países como o Brasil, a gente tem uma situação um pouco diferente, porque como metade das nossas emissões são do desmatamento, o Estado tem um papel muito relevante em simplesmente combater, né, esse desmatamento e efetivar os mecanismos de comando e controle. Mesmo assim, as partes privadas continuam sendo muito importantes, principalmente quando a gente pensa que existe toda uma cadeia, por exemplo, de produção de commodities que pressiona as florestas. Então, vocês podem ver que os casos têm crescido muito, tanto dentro como fora. Aqui são os casos relativamente à indústria de combustíveis fósseis, e eu queria trazer só 2 exemplos de casos para também ilustrar como que a litigância climática corporativa ela é importante, e eu acho que é um dos esforços que a gente mais precisa fazer daqui para frente, para realmente a gente conseguir virar um pouco esse jogo da falta e da baixa ambição que a gente vê. Tem um caso super interessante que é o do Casino. O Casino é uma varejista francesa que controla o Grupo Pão de Açúcar no Brasil e controla uma rede de supermercados na Colômbia. O Casino foi acionado na França com base em uma legislação francesa que obriga as empresas a monitorarem suas cadeias produtivas. E o que se alega nesse caso é que o Casino estaria comprando gado e vendendo carne nas suas prateleiras de áreas desmatadas ilegalmente, embargadas, terras indígenas, unidades de conservação, e que isso, inclusive, se daria por meio tanto de fornecedores diretos ou indiretos. Então, vai ser uma discussão muito interessante, que já começou no judiciário francês, se uma empresa tem a obrigação de fazer uma rastreabilidade completa da sua cadeia, para poder, então, evitar que esteja envolvido nessas violações. Aqui no Brasil, eu estou vendo que a Ana Carolina está aqui, ela foi uma das idealizadoras dessas ações, uma ação parecida no âmbito nacional, também que está questionando frigoríficos no Brasil por estarem comprando carne oriunda de áreas desmatadas, com uma grande inovação, que é a quantificação dos danos climáticos. Então, além da tradicional quantificação e valoração dos danos ambientais, o Brasil tem inovado ao trazer a quantificação dos danos climáticos para os pedidos de condenação, o que pode ter um efeito dissuasório muito interessante. Terminando com o último, que porque os outros eu já tinha falado antes, aí eu pulei os slides. Existe uma tendência hoje de litigância em relação às instituições financeiras. Eu acho que também esse é outro ponto que a gente precisa muito se desenvolver e se capacitar e entender especificamente qual é o papel das instituições financeiras nessa transição para uma economia de baixo carbono. Então, estão crescendo os números de ações que questionam as políticas das instituições financeiras, os investimentos que elas fazem, e no Brasil, um exemplo disso foi a recente ação movida pela Conectas, que processou o BNDES
especificamente a BNDES Par, que faz os investimentos, né, em participações acionárias, por não ter um plano de transição claro para descarbonizar a sua carteira, que é uma carteira muito carbonizada em setores, né, que são muito emissores. Então, tem outros exemplos ao redor do mundo também desse tipo de litigância em relação a instituições financeiras, então eu diria que essa também é uma tendência que a gente precisa olhar, e a gente tem no Brasil um arcabouço interessante que o Banco Central já aprovou de regulação, que pode ser usada como base para especificamente acionar os financiadores dessas atividades que são carbono intensivas. Bom, vou parar aqui, desculpa, acho que eu até ultrapassei um pouquinho o tempo e corri, mas como eu falei, o conteúdo era grande, eu queria realmente fazer um panorama geral para vocês saberem onde as coisas estão e para onde elas estão caminhando, e a gente consegue aprofundar nos debates, e certeza que vocês vão poder aprofundar nas próximas aulas. E agradeço mais uma vez pelo convite. Obrigada, Caio, pela sua exposição. Acho que foi um panorama muito esclarecedor, acho que trouxe os principais elementos. Fiquei muito feliz que você trouxe vários casos que a gente vai estudar nos próximos encontros. Então, a gente vai olhar para eles com mais carinho, mais cuidado depois, nos próximos encontros. Foi uma boa introdução a todos eles. E contar aqui que nós, no processo de desenvolvimento dessa oficina, a gente sentiu falta de ter um material de apoio, né? Assim, onde as pessoas pudessem consultar dados, informações. Então, a gente está desenvolvendo um manual de litigância climática da Abrampa. A gente já está em fase de diagramação, o material está pronto, a gente pretende liberar isso para os participantes aqui da oficina nas próximas semanas, fiquem aí de olho, vai chegar esse material, e esses casos vão estar ali, algumas estratégias vão estar todos elencados. A gente pretende, então, continuar essa discussão e vamos aprofundar agora em perguntas e debates. Eu não me lembro se eu falei isso, mas, pessoal, para mandar perguntas para o Caio, a gente pediu para vocês mandarem pelo chat. Tem ações diferentes em que essa questão do cálculo ela é trazida. Nas ações internacionais, que foram as que eu mencionei, a tendência tem sido essa de usar estudos. Então, lá fora, a grande maioria das ações são em relação à indústria de combustíveis fósseis. Então, o cálculo ele é feito a partir de estudos, principalmente do Richard Head. Ele fez um estudo em 2014 que ele calculou toda a emissão das principais empresas de petróleo e gás no mundo, e que esse estudo é chamado de Carbon Majors. Então, os 50 Carbon Majors, a Petrobras é uma das 20 maiores emissoras. Então, ele traçou quanto que cada uma dessas empresas emitiu ao longo da sua história, e aí conseguiu quantificar isso. Então, as ações como essa ação do agricultor, que eu falei, ela está baseada justamente nessa quantificação do percentual que cada ator contribuiu para o acumulado das emissões de gases de efeito estufa desde o século XVIII. Então, esse é o método de cálculo em casos como esse. Aqui no Brasil, e aí até a Ana me alertou que o caso que eu apresentei não teve isso, mas tem um outro caso, que é o caso que o MPF entrou contra um indivíduo, Rezende, e aí nesse caso especificamente falando, o MPF, em parceria com o IPAM, o IPAM criou uma metodologia de fazer o cálculo de qual seria o custo do que aquela área desmatada deixou de capturar de carbono e o que é que essas árvores capturariam de carbono se elas tivessem, né, ficado em pé, considerando o ciclo de vida delas, e também o quanto que foi emitido a partir da queda do corte raso, porque aí você tem a decomposição da matéria orgânica e a liberação de carbono na atmosfera. E eu sei que o IPAM está aperfeiçoando essa estratégia para considerar, né, é muito complexo, porque em cada área da Amazônia, o quanto que as árvores absorvem de carbono muda, tem áreas em que, inclusive, que as árvores já não estão mais absorvendo, estão emitindo o carbono. Então, é preciso ver naquela localidade que tipo de espécie, como é que está a situação da saturação de carbono e também a conversão que se faz daquela área, né, que também vai impactar. Então, a conversão do uso do solo, se vai para a agropecuária, se é um caso, por exemplo, de... eu acho que
um tipo de ação que a gente deveria usar também, e que eu acho que vai ser começado a usar, são as ações de reclassificação e de redução de áreas protegidas, né? Então, se você reduz o nível de proteção daquela área, aquela área passa a ter um uso diferente, né? Pode ser mais aberta à exploração econômica. Então, quanto que isso iria, então, liberar de carbono vis-à-vis uma preservação né, dessa área. Então, a metodologia está em andamento, em aperfeiçoamento, mas, em linhas gerais, ela é isso. E o valor da tonelada de carbono para o fim do cálculo, no caso do IPAM, eles usaram o valor de referência que era usado pelo Fundo Amazônia, justamente para poder quantificar o quanto que o fundo, né, qual era o custo, né, qual era o custo que o fundo tinha ou qual era o retorno para cada dólar aplicado, e o custo, então, era de 5, 7 dólares, se eu não me engano. Mas vale lembrar que, à medida que eu acho que essas metodologias forem sendo aperfeiçoadas e que a discussão de precificação de carbono ganhar mais corpo no Brasil, que ela ainda é muito incipiente, eu acho que esse valor ele vai subir ainda mais, porque nos lugares onde já existe um preço do carbono, como, por exemplo, na Europa, que existe um mercado de limitação e de troca de emissões, o preço já está a 70, 100 dólares a tonelada de carbono. Então, a gente no Brasil, eu acho que ainda vai ter muito. E a Ana Carolina foi a pessoa que moveu essa ação. A procuradora, ela pode, inclusive, falar com mais detalhes do que eu. Acho que o caso de Mariana não é um caso climático, né? Assim, não se discute a questão climática, é um caso de direitos humanos. Eu acho que o importante, talvez, do caso Mariana para a nossa discussão aqui seja o aspecto de transnacionalidade. Então, como responsabilizar uma empresa no seu país sede, ou então no país onde ela tenha, né, sua principal estrutura corporativa, por danos que foram cometidos em outros países. Eu acho que o caso Cassino, que eu falei, né, em que o varejista está sendo acionado na França pela suposta omissão em relação ao monitoramento da sua cadeia, é um desses casos. Mas existe uma diferença muito grande entre o caso Cassino e o caso Mariana, porque o caso Cassino, ele alega que houve um descumprimento da lei francesa. Então, como eu falei, existe uma legislação francesa que obriga as empresas francesas a serem, né, terem diligência em relação às suas operações globais. Então, é com base nessa lei que se está levando o caso francês. O caso de Mariana, ele não é uma ação baseada na legislação do Reino Unido. É uma legislação baseada numa regulação europeia que permite que as partes que foram afetadas por uma empresa europeia possam demandar essa empresa na União Europeia. Na época, o Reino Unido ainda era da União Europeia, por isso que o caso ainda foi aceito. Mas, nesses casos de extraterritorialidade, a lei aplicável não é a lei do país, é a lei do país do dano. Então, a lei processual do país da Inglaterra é a que rege o caso, mas a lei material é a lei do Brasil. Então, o que eles vão investigar lá é se, né, no Brasil não houve acesso à justiça, se, né, o dano que foi quantificado foi um dano realmente assim, irrisório frente às violações de direitos humanos e aos impactos socioeconômicos que foram sofridos pelos pleiteantes, então, etc, etc. Então, assim, não é um caso climático, mas é um caso interessante para a gente aprender um pouco sobre questões de, por exemplo, quando é que uma jurisdição ela aceita conhecer de um caso, né? Quais são as barreiras e os obstáculos para que a gente possa demandar corporações globais em outros países. E eu acho que o caso de Mariana é um caso que a gente pode estudar por esse ângulo, principalmente porque ele foi inicialmente rejeitado pela Justiça Britânica e agora a Corte reverteu a decisão de primeira instância, então o caso vai tramitar lá no Reino Unido. Em relação à América Latina, eu acho que sim, a gente tem que aprofundar mais os laços e as estratégias com os nossos vizinhos aqui. Então, essa comunidade de litigância climática na América Latina é uma comunidade que existem algumas organizações que estão tentando
fomentar, mas ainda é uma comunidade que pode se fortalecer muito, com muito aprendizado entre os diferentes países. Eu acho que tem desafios comuns, sim, dos países que fazem parte da Bacia da Amazônia. Obviamente, o problema do desmatamento é um problema que une todos esses países. O Brasil responde enormemente, né, mais pelo desmatamento na Amazônia do que os outros países, mas os outros países também têm essa responsabilidade, então acho que esse é um problema comum. A questão das indústrias extrativas também, eu acho que é um problema comum, mineração de diferentes tipos de minérios, e tudo que envolve essa questão da mineração, né? Não só os impactos em relação ao clima, porque às vezes essa mineração vem associada a desmatamento, mas também em relação a violações de direitos humanos em comunidades tradicionais. E eu acho que, do ponto de vista jurídico, a América Latina tem uma tradição de um constitucionalismo muito forte, né? Alguns países, como Colômbia, por exemplo, Argentina. Então, eu acho que é interessante também a gente tentar fortalecer essa concepção de que a questão climática é uma questão constitucional e, a partir daí, então, destrinchar quais são os deveres e obrigações dos Estados. Mas eu vejo muitas convergências entre o Brasil e outros países da América Latina, ressalvadas algumas especificidades. Sobre o caráter vinculante do Acordo de Paris, assim, eu acho que é uma discussão que está começando ainda no judiciário brasileiro. As ações que a Sueli mencionou, tanto a ação da pedalada climática como a ação do plano climático, elas são ações que vão discutir isso, se o Acordo de Paris ele é vinculante nessa parte que diz que os países devem progredir, se os países devem fazer planos. Então, assim, são linguagens, né? O Acordo de Paris ele é muito ambíguo em algumas terminologias, então é uma discussão que vai acontecer a partir desses casos. Agora, com a decisão do STF, o Acordo de Paris ganhou o status de supralegalidade. Então, isso é algo que nenhum outro país tem. E, por último, em relação à governança, eu acho que o comentário são vários órgãos, então não dá para passar por o que está acontecendo em todos os órgãos, mas, no geral, eles estão funcionando alguns, como o Comitê Interministerial de Mudança do Clima, mas tem outros órgãos que estão inoperantes, e tem, na maioria desses órgãos, o que aconteceu foi, depois daquele decreto da participação social nos conselhos, existe muita pouca participação social na definição da política climática brasileira atualmente. E a NDC, por exemplo, tudo isso é feito sem consulta com a sociedade atualmente.